Olá e sejam bem-vindos ao Bruxelas, meu amor, o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Eu sou Mariana Correia e estes são os destaques da semana. Choque e embaraço em Berlim. Friedrich Merz, o chanceler indigitado da maior economia da União Europeia, só conseguiu ser eleito à segunda volta pelo Bundestag. Foi a primeira vez que isto aconteceu na história da República Federal da Alemanha. Estará Merz lesionado antes de entrar em jogo? Pode a coligação CDU-SPD ainda funcionar? E o que é que acontece aos ambiciosos planos para a Europa? E ainda... Na Roménia, um populista ultranacionalista conseguiu uma vitória na primeira volta das eleições presidenciais do país. A segunda volta está marcada para o dia 18 de maio contra um independente centrista, causando um golpe ao sistema instituído na Roménia. Muita coisa está em jogo. Os romenos manterão um rumo pró-europeu do país ou serão as forças anti-União Europeia a vencer? São muitas as perguntas para fazer aos meus convidados de hoje, que passo já a cumprimentar. Mónica Vicente Cristina, diretora da Weber Shandwick na Bélgica e também membro do Conselho da Diáspora Portuguesa. Seja bem-vinda. Paulo Dentinho, jornalista e correspondente da RTP em Bruxelas. E Pedro Ribeiro, membro do Comitê das Regiões e presidente da Câmara Municipal de Almeirim. Obrigada aos três e obrigada a si que está desse lado. Antes de começarmos o nosso debate, vamos primeiro perceber o que é que se passou na Alemanha durante esta semana. Friedrich Merz alcançou o seu destino político há muito desejado. Depois de décadas dentro e fora da política, o homem de 69 anos finalmente tornou-se o 10º chanceler da República Federal. Nos 3 meses após as eleições antecipadas, que transformaram os democratas cristãos na maior força do Bundestag, Merz já sofreu ataques contínuos de colegas conservadores e seus aliados dos mídia por ceder demais aos social-democratas, o seu parceiro de coligação. E isso foi antes mesmo de entrar na chancelaria. Agora Merz tem de atingir resultados. Há enormes expectativas em Berlim e Bruxelas de que Merz reanime a economia, traga a Europa de volta aos trilhos, conserte o motor franco-alemão, reine com Trump e controle a imigração. Poderá fazer tudo isso? Onde estarão as armadilhas? Paulo, começo por si. O que é que terá Merz negociado para conseguir o apoio das demais 15 delegados nesta segunda volta? Era inevitável que isto viesse a acontecer, porque nós não podemos excluir que a extrema-direita está em emboscada, é a segunda força no Bundestag, no Parlamento alemão, e isso era um risco para a própria democracia alemã, sobretudo porque os serviços secretos alemães, muito recentemente, classificaram a alternativa para a Alemanha como um perigo para a democracia, o que pode, enfim, desencadear todo um processo para que esse partido venha a ser proibido, já aconteceu com outros no passado, e isso é um tema muito sensível também, para além destes desafios que Merz tem, mas, enfim, depois deste percalço inicial, eu acredito que ele vai ter a força suficiente para levar por diante, até porque a Europa, o projeto europeu, precisa de uma Alemanha forte, precisa também de uma França forte. A França está também numa situação que não é propriamente fácil do ponto de vista da política interna, mas a Europa precisa, porque os desafios internacionais são enormes, quer na sua relação transatlântica, quer a ameaça russa, quer, enfim, a forma como se pode lidar com a República Popular da China. Mónica, havia alguma coisa que fizesse prever este resultado inicial? Não, completamente inédito o facto de só passar à primeira volta. Acho que foi a primeira vez em 10 chanceleres em que isto aconteceu. Não consegui passar à primeira volta e as consequências são que vai começar o mandato enfraquecido a nível interno, porque lá está o que terá tido que negociar ou não para conseguir lá chegar. Vai ter que dedicar mais tempo à política interna para conseguir estabilizar a posição no governo, fazer frente à AfD, que é agora a maior força da oposição no Parlamento. Mas algumas das críticas era que mesmo que se aproxima, era entretanto a aproximação à AfD. A AfD, sim, potencialmente. Posso dizer uma coisa, mas não é só isso. É também o facto de alguns elementos da CDU-CSU
torcerem um pouco o nariz àquela alteração do freio da dívida, porque eles há muita gente ali que é adepta da ortodoxia então pode orçamental. Ter sido isso um dos motivos que levou a que nós não sabemos, votaram. não estamos na cabeça dos votantes e, portanto, não fazemos ideia, mas pode ter sido quer vozes dentro do SPD, quer na CDU-CSU, que tenham dado este recado. Ou seja, isto deixa-o ali numa posição um pouco mais frágil internamente, até porque vimos na anterior coligação que é difícil manter estas coligações, sobretudo quando elas são diversas, como era a anterior. Neste momento, em princípio, será mais fácil e, sobretudo, eu acho, Mónica, desculpa, que a pressão da extrema-direita vai obrigar a que haja maior coesão. Mónica. Outra coisa que eu ia dizer é que ele não é uma figura consensual, nem dentro do próprio partido, claramente não com o SPD. Houve muita gente que deve ter torcido o nariz para conseguir assinar o contrato de coligação. E outra questão é que também a saúde da economia alemã não está famosa e de facto... Tudo isto para dizer que ele vai ter que tentar consertar a situação interna e a questão que isto deixa é, ou seja, sim, grandes ambições para reanimar um motor franco-alemão, mas quanto tempo vai ele ter para conseguir, de facto, dedicar plenamente às questões europeias, sabendo que tem grandes desafios também a nível interno para resolver. Pedro, concorda que começa agora de uma forma muito frágil este primeiro mandato dele? Sim, mas aquilo que foi dito, que é esta pressão, a questão da política, às vezes o estar numa situação quase limite, e nós estamos numa situação quase limite, pode-nos fazer focar naquilo que é importante. E a forma que há de acabar com os ganhos que a AfD tem tido é tirar-lhes o discurso. E tirar-lhes o discurso é resolver problemas às pessoas. Isto, nós às vezes andamos aqui à procura de grandes soluções e as soluções não são grandes soluções. As pessoas hoje estão chateadas e estão chateadas por vários motivos, uns com razão, outros sem razão, não esquecendo, obviamente, que há uma enorme manipulação daquilo que é informação, daquilo que chega às pessoas, e hoje isso cada vez é mais evidente até do ponto de vista científico, não é? Portanto, há quem vá estudando aquilo que as redes sociais vão fazendo e isso hoje tem um impacto enorme naquilo que é a nossa percepção da realidade. E, portanto, o que há a fazer, eu não sei se estaria muito preocupado de saber se ele perde muito tempo ou mais tempo fora ou dentro da Alemanha. É verdade uma coisa, ele para resolver problemas vai ter que andar nos dois sítios, vai ter que os resolver internamente e vai ter que os resolver externamente com um problema que nós temos todos. Nós deixamos de confiar naquele que foi um parceiro de 80 anos e que mudou completamente, e é verdade. Temos um outro problema que é às nossas portas com a Rússia, um problema grave de alguém que quer efetivamente expandir o seu território. Isso não é do nosso tempo, nós não nos lembrávamos disso desde praticamente do início do século passado, e depois temos uma economia a crescer que se chama China e, portanto, estamos encurralados e, portanto, o estar encurralado vai-nos fazer, acho eu, tomar decisões objetivas. Existem enormes expectativas em relação ao novo governo na Alemanha. O que é que as pessoas que votaram em Merz e os que não votaram esperam do novo chanceler? Fizemos estas perguntas nas ruas de Berlim. Vamos ouvir. Sim, é claro que esperamos que o novo governo federal cuide dos problemas que estamos a enfrentar, que são muitos. Temos de consolidar as nossas finanças, dar um novo impulso à economia e, claro, temos problemas de política externa. E, independentemente do que tenham votado, só podemos desejar boa sorte ao novo governo na gestão destas questões. Bem, eu gostaria que o governo simplesmente fizesse o que diz e que percebamos que a democracia funciona. Estou feliz que algo diferente esteja a acontecer porque o governo anterior não era muito bom. E vamos ver o que Merz traz, as suas promessas. Estou apenas curioso. Mónica, os sociais-democratas ficaram com dois ministérios muito importantes, o das Finanças e o da Defesa. Que futuro é que terá a CDU de Merz? Bom, eu acho que
É importante restabelecer da confiança entre os dois parceiros de coligação. Olaf Scholz era um chanceler bastante contestado a nível interno. Foi muitas promessas que acabaram por não se concretizar. E acho que neste momento Merz tem dado sinais de querer uma Alemanha mais implicada em questões como a defesa europeia, um apoio militar mais forte à Ucrânia, incluindo levantando o limite à despesa alemã com a defesa, que é um sinal bastante importante, e acho que isso, nesse aspecto, é algo que poderá dar um novo ímpeto, lá está também ao eixo franco-alemão, e acho que vai ser interessante seguir um pouco a evolução disto. A questão, como estávamos a dizer, é qual é a margem de manobra que vai ter também para conseguir fazê-lo face a alguma das divisões internas que continuam a existir relativamente, por exemplo, a essa mais cedência a nível da despesa interna e levantar o travão. Paulo, Merz já disse que pretendia ter um papel mais assertivo na Europa. O que é que os outros países da União Europeia esperam da Alemanha? Esperam muito, eu acho que há uma grande esperança na chegada de Merz à chancelaria, porque Scholz era percepcionado como um líder fraco. Ele já vai aqui ao encontro de Macron em algumas questões, nomeadamente na área da defesa e também naquilo que é mais despesa. Não alinha ainda completamente, por exemplo, na questão de haver dívida comum, mas um fundo comum para a área da defesa. Depois há questões urgentes, como é o caso da energia, que já lá viremos, penso eu, energia na Europa, e eu admito que haja aqui alguma conflitualidade entre Merz e a Presidente da Comissão Europeia, porque ele defende mais força por parte dos Estados-membros, nomeadamente a Alemanha, neste caso, e a França, os grandes países, em detrimento da Comissão. Portanto, mais força no Conselho, em detrimento da Comissão, e fala numa Europa de círculos concêntricos. E isto significa que alguns que estejam mais disponíveis, alguns países mais disponíveis para maior integração, e aqueles que não quiserem ficam mais de fora. Isto não sei se é muito bom, pode ser problemático, porque é uma espécie de Europa à la carte, e eu não sei se isto será uma boa solução, mas em todo o caso ainda somos um espaço democrático e vale a pena debater os caminhos, porque a Europa vai. Pedro, acha que esta relação, como o Paulo dizia, de Merz e van der Leyen pode ser mesmo uma relação difícil? Eu acho que pode ser uma relação difícil, apesar de as áreas políticas serem semelhantes, mas as personalidades também acho que são diferentes. E se é verdade que nós queremos, a mim faz-me alguma confusão a Europa à la carte ou a várias velocidades, porque acho que no futuro acabaremos por perder e a nossa enorme mais-valia é o estarmos em conjunto com as nossas diversidades, obviamente. Mas também é verdade que a União Europeia, e quando se diz a União Europeia, diz-se a Comissão e toda a burocracia, entre aspas, europeia, que tem tido coisas boas, mas também tem tido coisas más. E nós, nas regiões e nos municípios, percebemos isso. Não é possível fazer as transformações que são necessárias num mundo que gira de uma forma muito diferente do que girava há 20, 30 anos atrás, e portanto isto é preciso ter uma capacidade de adaptar e de responder que a Comissão não tem tido, e que eu acho que com o Conselho eventualmente conseguiremos fazer isso mais rapidamente. Agora, numa coisa que me parece importante e para terminar, que é aquilo que está em causa vai ter que os obrigar a trabalhar todos em conjunto, e se as reuniões acabarem à meia-noite ou às 2 ou às 3 da manhã vão ter que encontrar consensos. E para saber quais devem ser as prioridades de Merz para a Europa, falamos com Guten Hof, da think tank Bruegel, especializado em assuntos económicos. Vamos ouvir. Penso que 3 coisas são centrais. Em primeiro lugar, a Alemanha tem de apoiar realmente a União Europeia e deixar claro que é a União Europeia que negocia acordos comerciais
não a Alemanha, não qualquer país individualmente. Em segundo lugar, a Alemanha tem de pressionar a Europa a chegar a acordos sobre e assinar mais acordos comerciais com países terceiros, o Mercosul, as economias asiáticas, outras economias em crescimento. E por último, mas não menos importante, a Alemanha deve apoiar novamente, através da União Europeia, o sistema comercial multilateral. Mónica, vou começar por si. Concorda que a Alemanha deve apoiar este sistema comercial multilateral? Sim, sem dúvida, porque e acho que o próprio Merz ele disse desde o princípio que uma das coisas que se tem que fazer é a Europa apresentar uma unidade vis-à-vis o desafio da China, e parte disso é tentar buscar, como dizia o Paulo, outras parcerias e tentar ver como abrir o resto da Europa a outros blocos comerciais. Está a acontecer já está a acontecer, com o Mercosul já começou, sim. Avançou-se e deu-se um novo ímpeto que não se tinha dado antes, por isso acho que isso é absolutamente evidente, e acho que a agenda do comércio livre e busca de todas as parcerias vai. É importante. Paulo, a França e a Alemanha, como falamos aqui, também já mencionou, têm posições opostas em relação ao acordo do Mercosul, não é? Portanto, Berlim quer a ratificação, Paris não. Como é que Merz vai convencer Macron a juntar-se ao campo do sim? A necessidade faz o engenho e a arte, e portanto eles vão ter que encontrar aqui o consenso necessário. A Alemanha precisa, isto é, para dar um exemplo muito específico, a Alemanha precisa de alguns componentes que existem, por exemplo, no Chile, para a sua indústria automóvel, e precisa desse acordo. Portugal também vai ganhar com este acordo com a Mercosul, ao nível das suas exportações. Os acordos comerciais... O problema é os agricultores franceses. O problema, há muito tempo, são os agricultores franceses. É preciso encontrar formas de compensar os agricultores franceses, provavelmente, como aconteceu, aliás, em Portugal, quando Portugal aderiu à União Europeia. Eu lembro-me perfeitamente, pessoas que eu conhecia que destruíram vinhas porque era a nossa frota de pesca. Podemos ter aqui alguns amargos de boca em relação a alguns destes processos, mas a verdade é que o país enriqueceu com a União Europeia, e isso é inquestionável. Agora, nós não podemos dissociar aquilo que são as urgências em manter este modelo daquilo que são as exigências de preservação do planeta. E isso já entramos aqui num debate que é outro, que é até que ponto é sustentável continuarmos a olhar para o planeta como se ele tivesse recursos infindáveis para estarmos sempre a extrair tudo e mais alguma coisa, e ao mesmo tempo ser uma enorme caixote de lixo para onde mandamos os dejetos todos. Portanto, a ideia de haver uma reciclagem muito mais intensa, se calhar devia ser muito mais apoiada do que aquilo que tem sido até agora. Isso será sim, e obrigada, porque este será obviamente um tema para desenvolvermos num outro programa. Pedro, já se falou muito aqui sobre o fortalecimento do eixo Berlim franco-alemão. O que é que espera que aconteça, uma vez que Macron é um presidente sem uma maioria no Parlamento? Sim, e França neste momento tem um conjunto vastíssimo de problemas que eu acho que se vão agravar no futuro. Vamos ver o que é que vão dar as próximas eleições, mas aquilo que o Paulo estava a dizer, o frio e a fome coloca a lega para o caminho, é uma expressão da minha terra, e portanto o que vai acontecer é que eles vão mesmo ter que se entender sob pena de nós. Portanto, uma coisa, felizmente temos na Europa, apesar de tudo, um conjunto de líderes que conhecem a história. E se nós não nos prepararmos e não tomarmos as decisões racionais e deixarmos de lado um conjunto de, eventualmente, ideologias, coisas em que acreditamos muito, mas calhar não são fundamentais, nós vamos ter um problema sério. E, portanto, eu acho que no final toda a gente vai negociar até ao último minuto, até ao último segundo, mas vão ter que chegar a um acordo. E agora, mas há aqui coisas, e há pouco a questão dos agricultores. Eu estava em Bruxelas da última vez que houve aqui uma grande manifestação e, portanto, percebi bem. E Portugal, que não costuma ter este tipo de manifestações, também as teve. E foram convocadas de uma forma perfeitamente inorgânica, porque isto passou
fora os grupos dos WhatsApps e outras coisas, isto passou fora tudo aquilo que era o controle institucional. Como os coletes amarelos? Como os coletes amarelos, pois nós também vamos percebendo quem é que instiga algumas coisas, mas isso dava um outro programa, mas só uma nota que é importante. E é aí que as questões do ambiente foram bem faladas. A União Europeia tem um conjunto de regras importantes nas questões ambientais, dos produtos, para a saúde, etc. Se calhar o que nós temos que fazer não é dizer, ok, nós não produzimos cá. Não, nós temos que fazer a investigação para criar novos componentes, para novos produtos para poder fazer cá, porque nós não podemos correr um risco que já corremos com a energia e que, aliás, que depois levou a Alemanha... Um bocadinho do tema principal. E com o Covid, que não tínhamos as máscaras, que não tínhamos... E, portanto, nós precisamos de ter cá... Isto não é afastado do tema, isto é fundamental. Este eixo precisa de garantir que a Europa não é autossuficiente em tudo, mas é autossuficiente naquilo que é fundamental. Autonomia estratégica. Isso mesmo. De qualquer forma, a vários níveis. Eles têm muitos problemas internos para resolver. Portanto, quer dizer... Mas se cada um andar a resolver os seus problemas internos, e se os quiser resolver per si, vai correr mal. Nós vamos falar de um tema daqui a pouco, que é a questão da energia. Agora que estamos sozinhos em Portugal, pagamos 4 vezes mais energia do que pagávamos há uns tempos atrás. Já agora deixa-me pegar aqui nesta questão que é muito importante, que acabou por aflorar assim um bocadinho ao de leve. É muito importante nós também preservarmos aquilo que pretendemos. Porque, por exemplo, esta questão da AfD, isto está inscrito na Constituição. E porque eles, na Alemanha, têm o exemplo histórico. Hitler chegou ao poder através de eleições. Obrigada. Nós vamos fazer aqui uma pequena pausa e quando voltarmos iremos falar dos cenários pró e anti-Europa que os eleitores da Roménia terão de escolher nas próximas eleições presidenciais. Até já. Bem-vindo de novo ao Bruxelas Meu Amor e à conversa com os nossos convidados. O eurocético da extrema-direita, Jorge Simion, venceu a primeira volta das eleições presidenciais na Roménia num escrutínio considerado um teste à ascensão do nacionalismo ao estilo de Trump, mas na União Europeia. O adversário na segunda volta será o independente e atual presidente da Câmara de Bucareste, Nicu Sordan. Os observadores políticos afirmam que uma vitória de Simion poderá isolar a Roménia, corroer o investimento privado e desestabilizar o flanco oriental da NATO. Cláudio Popa, correspondente da Euronews na Roménia, traça o perfil dos dois candidatos. A Roménia prepara-se para uma tensa e decisiva segunda volta das eleições presidenciais, com os eleitores confrontados com uma difícil escolha entre dois candidatos radicalmente diferentes. Simion, líder do Partido Nacionalista Aliança para a Unidade Romena, está cada vez mais a alinhar a sua retórica e posições com as dos apoiantes dos interesses do Kremlin. Numa declaração recente e amplamente criticada, Simion disse que a Rússia não representa uma ameaça à NATO. O seu adversário é Nicu Sordan, um candidato independente formado em matemática e com forte orientação progressista pró-europeia. Candidatou-se com sucesso como independente à Câmara de Bucareste. Os eleitores devem, portanto, escolher entre dois futuros diferentes. Mónica, Simion disse que não queria ser um desestabilizador na União Europeia, mas sim um reformador. Acha que será mais ao estilo de Meloni ou mais parecido com Orbán? Entre um e outro, às vezes vem a diabo e escolha, não é? Acho que... E pegando naquilo que o seu colega estava a dizer, acho que o mais difícil vai ser o nível de instabilidade que isto vai criar a nível da União Europeia, mais uma distração e é claro que há outros interesses por trás também, estávamos a falar nisso há pouco, a influência da Rússia nas eleições, potencial influência também de dinheiros de extrema-direita ou de forças antidemocráticas vindas dos Estados Unidos, que têm o objetivo de enfraquecer a Europa, no fundo, e criar destabilização a nível da União Europeia. E para mim isso acho que é o que é mais preocupante quando olhamos para estas eleições na Roménia. Pedro, pegando na descrição que ouvimos, uma vitória de Simion aumentará o grupo dos eurocéticos. Portanto, ele virá juntar-se à Hungria e também à Eslováquia. Será que eles têm força suficiente para influenciar as políticas na União Europeia? Não, se os países... Nós ainda vivemos, felizmente, com uma esmagadora maioria de países que acreditam na União Europeia.
mas temos que estar cada vez mais atentos àquilo que é a realidade com quem estamos confrontados. Nós, há pouco dizia sobre a influência, nomeadamente russa, e nós, europeus, acho que fomos achando que isso era um tema dos filmes. O problema é que não é um tema dos filmes. O problema é que é um problema real, com influência não só da Rússia, mas também neste momento dos Estados Unidos. E, portanto, e com a China, olhar para isto tudo, a rir-se, entre aspas. E, portanto, há muita gente, demasiada gente, que não quer que a Europa esteja unida. E não quer porque nós somos unidos uma ameaça a muita dessa gente. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer é criar as condições para que isso não aconteça. Isso só acontece de uma maneira, e termino, que é, ou nós resolvemos os problemas às pessoas, e só conseguiremos resolver os problemas às pessoas mudando muito daquilo que se passou nos últimos 30 anos. Enquanto nós continuarmos a concentrar a riqueza, concentramos num conjunto de pessoas em detrimento da maioria, vai haver gente descontente. O descontentamento antigamente passava à esquerda, agora passa à direita. Paulo, vê esta eleição como uma batalha de pró-ocidentais e anti-europeístas? Não sei, eu estive há muitos anos na Roménia, quando eles estavam a tentar aderir ainda à União Europeia, e havia um fortíssimo sentimento de querer pertencer a este clube europeu. As coisas, entretanto, mudaram, e eu diria que, em certa medida, e esta é uma reflexão que também temos que fazer, que é a questão das redes sociais. Ele é, tal como o anterior candidato presidencial, que foi desclassificado por variedíssimos motivos, incluindo a influência russa, e que usou profundamente o TikTok e outras redes sociais com mensagens muito simplistas, com acusações de corrupção aos outros candidatos. E isto é um padrão que nós vimos noutras geografias, e aquilo que eu acho que é mais interessante, do ponto de vista mais global, é que nós vimos eleições recentes, por exemplo, no Canadá e na Austrália, em que o fenómeno Trump acabou por favorecer as forças que não se situam na órbita do Make America Great Again, e na Europa estamos a assistir exatamente ao contrário. Vê-se isso, por exemplo, com o Nigel Farage no Reino Unido, estamos a ver agora na Roménia, e é claro que isto vai colocar um problema à União Europeia. No entanto, ele pertence aos conservadores e soberanistas, ao grupo de Giorgia Meloni. Giorgia Meloni tem sido muito hábil na sua forma como se insere no jogo europeu, não é tão clivante quanto os patriotas, e por isso é possível que haja algum controle, a não ser que ele saia e vá para outro grupo político mais extremo. Porque também tem aqui um conflito, que ele tem posições muito irredutíveis relativamente à Moldávia e à Ucrânia, porque eles consideram que há ali territórios que pertencem à grande Roménia, e estes discursos são sempre muito perigosos. E só Mónica, uma chega, que eu acho que uma das coisas que eu também acho às vezes que corremos um pouco perigo é de entrar na normalização de certos tipos de posições que são mais aceitáveis do que outras, quando no final, se olharmos para o estilo, está sendo também muito em valores antidemocráticos. Eu acho que isso é problemático, ou seja, conseguirmos enfrentar isso, lá está, como estava o Pedro a dizer, os problemas reais das pessoas, mas dar respostas que vêm num campo democrático, sem ter que entrar entre os conservadores e reformistas ou os patriotas pela Europa, qual é o melhor ou qual é o menos mau tipo de... São realidades, apesar de tudo. Exato, são realidades, mas de todas as formas acho que levou a um extremismo da política europeia que há 10 anos não se via. E se calhar os problemas são próximos, só que hoje são atiçados de outra forma. Como sempre, pode ver as últimas notícias sobre as eleições presidenciais na Roménia e outros temas da atualidade nos nossos programas e nas nossas diferentes plataformas. Para já, muito obrigada aos nossos convidados e aos telespectadores. Até já.
Olá e seja bem-vindo ao Bruxelas, meu amor, o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Hoje tenho comigo Mónica Vicente Cristina, diretora da Weber Shandwick, na Bélgica, e também membro do Conselho da Diáspora Portuguesa. Seja bem-vinda. Paulo Dentinho, jornalista e correspondente da RTP em Bruxelas, e Pedro Ribeiro, membro do Comitê das Regiões e presidente da Câmara Municipal de Almeirim. Ora, de repente, tudo ficou às escuras. Na semana passada, Espanha, Portugal e partes de França sofreram um enorme corte de eletricidade. Os semáforos falharam, os elevadores pararam e os pagamentos eletrónicos foram interrompidos. O apagão foi provavelmente provocado por problemas técnicos, embora a causa exata ainda não esteja apurada. Pedro, estava em Portugal quando este apagão aconteceu. Qual foi a primeira medida que tomou, junto com a Proteção Civil, para solucionar, ou tentar solucionar estas primeiras horas sem luz em Almeirim? Olha, estava em Évora, numa reunião de fundos comunitários, e quando a luz pegou, achámos que era normal, e depois, passado ali 5 minutos, 10 minutos, começámos a perceber aquilo que se passou. E eu tive uma primeira preocupação, é que tinha o carro na reserva e para voltar para Almeirim precisava de combustível que não havia bombas. E, portanto, vim andando, depois ali a meio caminho alguém teve que me levar combustível. E digo isto porque nós ficámos coisas tão simples que jamais pensaríamos que pudessem acontecer desta forma. E, portanto, houve neste caso um problema que foi resolvendo, e fui resolvendo à distância. Cheguei a Almeirim para aí 3 horas depois do apagão começar, mas fui resolvendo com as comunicações e fui preocupando sobretudo com aquilo que eram as infraestruturas críticas que precisavam de ter essa capacidade. As coisas correram bem, mas podiam ter corrido mal. Mónica, esta situação é inédita pela dimensão que teve. Portanto, 60 milhões de pessoas ficaram sem luz na Península Ibérica, mas não é a primeira vez que isto acontece, nem na Europa, nem em Portugal. Poderíamos ter de alguma forma prevenido ou estar mais preparados para este tipo de acontecimentos? Acho que uma das coisas que temos que perceber, isto não é um problema de agora. Já há muitos anos que andamos a falar da importância das interligações da rede elétrica a nível europeu. Já há muitos anos que andamos a falar do problema de desinvestimento na rede elétrica europeia. 20 anos, na necessidade de modernização, de digitalização, para precisamente fazer face e aumentar a resiliência da rede energética. Eu estava a ver um relatório da Euroelectric na sequência do apagão da semana passada e disseram que para resolver o problema necessita-se um investimento anual da ordem dos 67 mil milhões de euros por ano durante os próximos 25 anos. Por isso, esta é a dimensão do problema, tem que ser resolvido. E quanto é que é o lucro das empresas que hoje operam no setor? É que isso era importante perceber. Muito bem, vamos já falar daqui a pouco sobre isso. Falamos então aqui que esta não foi a primeira vez que um evento como este acontece na Europa, mas há lições novas a tirar deste episódio. Quem nos diz é Albéric Mongrenier, da Iniciativa Europeia para a Segurança Energética. Estas coisas podem voltar a acontecer por várias razões. Esta não é a primeira grande queda de energia na história recente do mundo desenvolvido. A principal lição desta interrupção é que, obviamente, é necessária preparação civil, mas temos de tentar impedir que estas coisas aconteçam tanto quanto possível. E para isso precisamos investir agora nas redes do nosso sistema de produção, nas cadeias que suportam isso. Porque os custos das inações são muito elevados, tanto para a economia como para a sociedade e a segurança em geral. Both for the economy, but also for society and security in general. Paulo, nós devemos apostar mais nestas redes energéticas ou, se isso acontecer, ficaríamos mais vulneráveis a este tipo de situações? É evidente que a tecnologia obriga a uma manutenção permanente e estes exemplos, isto que aconteceu, como já tinha acontecido no passado, deveria ter servido como alerta, ou serve como alerta, para que se encontrem as soluções para evitar que isto volte a acontecer. E, portanto, há sempre uma leitura positiva a fazer no meio da desgraça, que é quando a questão não é só cair, é a maneira como o que vamos fazer quando nos levantarmos. E, neste caso, isto é válido. E continua. A questão da energia é absolutamente essencial. A União Europeia, a Comissão, falou que vai, por exemplo, tratar também da questão dos combustíveis que ainda dependemos
importamos da Rússia, nomeadamente o gás natural liquefeito. Há todo um debate que temos que fazer em termos globais, não é só este, e uma coisa que nunca é falada, e que eu por acaso estava em Paris, na altura era correspondente da RTP, foi o lançamento de um projeto planetário que se chama a fusão nuclear. A fusão nuclear tem dado passos muito significativos, é muito provável que ela se torne uma realidade, já é uma realidade em algumas universidades americanas, que, embora os Estados Unidos também pertençam a este consórcio internacional, isto vai ser a maior revolução de sempre, concretizando-se da história da humanidade, porque é exatamente o contrário de cortar o átomo, é juntar dois átomos de hidrogênio. E este copo que aqui está, esta caneca que aqui está, vai dar para iluminar uma cidade com alguns milhões de habitantes. Portanto, isso seria uma solução para o futuro. Queria também pegar agora de novo no tema da comunicação, como já falamos há bocadinho, que foi uma das maiores críticas que foi feita tanto à Proteção Civil como ao Governo. Aliás, o Presidente da República também já veio dizer que não tinha recebido a mensagem da Proteção Civil. Há falhas a apontar a alguém numa situação como estas, ou por ser tão inesperada, toda a gente cumpriu o que devia numa situação destas? Acho que uma das principais coisas a terem atenção é qual é o plano de crise e se esse plano de crise foi seguido ou não. Tanto de um ponto de vista de comunicação com a população, mas também do ponto de vista de coordenação, por exemplo, do governo a nível de qual é a mensagem que se faz passar cá para fora. E aquilo que vimos foi um bocado o caos, com ministros a contradizerem-se, com a anedota do jerrycans para a maternidade de Alfredo da Costa, e acho que isso de facto não inspira confiança. Risíveis, mas não foi só isso. Mas não inspira confiança a nível da capacidade do governo de gerir a crise. Felizmente, dentro de tudo isto, foi um episódio que acabou por durar 12 horas, mas que podia ter tido consequências mais graves se tivesse durado mais tempo. E acho que nesse aspecto a comunicação falhou. Uhum. O programa vai ter que ficar por aqui. Quero agradecer aos meus convidados por terem aceitado o nosso convite e um especial obrigado a si que está desse lado por nos ter feito companhia. Se quiser saber mais sobre estes ou outros temas ou deixar-nos as suas sugestões ou comentários, escreva-nos para o e-mail do costume, bruxelasmeuamor@euronews.com. Quanto a nós, voltamos em breve com mais notícias, sempre em português, aqui na Euronews, porque Portugal também tem uma voz na Europa. Fique bem, até lá.